Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar de uma situação que é muito delicada na compra de imóveis, né? Que infelizmente é uma coisa muito frequente e que um bom advogado tem a função, um bom corretor tem a função de fazer o comprador do imóvel evitar entrar numa situação dessas, né? Evitar cair nessa situação. Que é a situação do limbo imobiliário. O que é o limbo imobiliário? É a situação em que o imóvel não pode ser regularizado. Tá certo? Vamos começar? Vamos começar com a apresentação. Limbo imobiliário. O que é isso? Uma situação de que não é possível regularizar a compra do imóvel, né? A documentação para regularizar é muito cara. O custo de regularização é superior ao valor de mercado do imóvel. Ou você tem uma situação que é insolúvel ou impraticável para resolver. Tá certo? Cabe ao advogado identificar o problema e informar possíveis compradores, né? Aqui nós estamos falando da situação você individualmente escapar disso. Do ponto de vista coletivo, isso é uma praga nas cidades, né? Isso é um problema urbanístico incrível, né? Principalmente espaços disputados, né? Um certo candidato a prefeito aqui em São Paulo diz que tem mais casa sem gente do que gente sem casa, né? É uma questão um pouco mais complexa do que esse tipo de demagogia, né? Mas é essa situação, né? Existem imóveis aí que não podem ser demolidos, tem dívidas muito elevadas, né? E ela causa problemas urbanísticos. Agora, estamos falando da perspectiva de quem vai comprar imóvel. Como evitar uma situação dessas, né? De poupar individualmente de entrar numa situação dessas, né? Problemas legais, problemas de dívida com IPTU, etc, né? Esse é o limbo, né? E do ponto de vista urbanístico, né? Você tem, muitas vezes você tem em excelentes bairros da sua cidade, você tem imóveis que são muito problemáticos. O proprietário morreu, ou é uma pessoa física que faliu e os interessados não querem, né? Você tem empresa falida que foi executada pelo INSS, esse imóvel pertence ao governo federal, né? E não tem destinação, tá certo? E aí esses imóveis ficam anos, décadas abandonados, né? E aí o movimento social muitas vezes ocupa esses imóveis, né? Que fazem cortiços, as pessoas não têm onde morar, se tem problemas de moradia, se tem problema de pequização, todos esses problemas aí que são muito conhecidos aí e que o povo vai lá e ocupa. E claro, tem causas urbanísticas para isso, né? Se o imóvel você tem um deslocamento das cidades para determinadas regiões, né? Alguns prédios, alguns imóveis comerciais, alguns galpões industriais podem cair no limbo, né? Porque não trazem mais interesse. O custo de manter aquela estrutura é muito alto, não encontra locadores, não vende, não aluga, não tem o que fazer. Aí começa a acumular as dívidas de IPTU, dívidas de condomínio, dívidas de manutenção. O imóvel começa a ficar abandonado por anos, décadas, etc. E aí no final você tem uma estrutura toda detonada, e no extremo você tem uma estrutura toda detonada, que não resolveu. Uma estrutura toda detonada, sem valor prático, com a documentação impossível de ser regularizada, fica lá abandonado. Tá certo? Temos que ver aí, temos que equacionar e verificar uma solução para isso, tá? Mas fica uma situação que ninguém quer comprar aquilo. Por quê? Porque o custo de documentação ou o custo mesmo de reforma física é muito superior ao valor de mercado daquela estrutura. Tá certo? Vamos falar alguns exemplos, tá? Exemplo de situação de limbo. Túlio é proprietário do imóvel, tá? O imóvel tem vários proprietários. Eu vou dar aqui, vou botar a matrícula aqui, sem identificação dos interessados, claro, né?
Muitos credores são proprietários. Vários proprietários, um deles, o Túlio, coloca o imóvel em garantia para o credor Cícero. Mas o Túlio ficou inadimplente nessa obrigação. O que aconteceu? O Cícero, o credor, executou a dívida e adjudicou 1/6 da dívida do imóvel. Tá certo? Muito bem, aí você vê na matrícula, está lá no nome de Cícero. Só que Cícero deve para Deus e o mundo, né? Deve para Caio, deve para Marco Antônio, Júlio César, Pompeu, Caio. O que acontece? Todos esses credores de Cícero ingressam com indisponibilidades, com penhoras, com citações dentro da matrícula. O que acontece? Aí você vai ver a matrícula do imóvel. Esse imóvel, vamos supor que esteja nos classificados à venda. Você vai ver a matrícula. 3, 4, 5 disponibilidades. Por quê? Porque Cícero é dono de 1/6 desse imóvel e o Cícero deve para Deus e o mundo, né? Ou seja, se você comprar isso aí, você vai ter uma insegurança. Alguns tabeliões até aceitam passar a escritura para isso aí. Só que o que acontece? Você vai ser alvo de inúmeras execuções, de inúmeras cobranças. Você tem que pagar um monte de gente para você se manter no imóvel ou o imóvel para leilão. Tá certo? O que acontece? Os proprietários de 1/6 do imóvel está dedicado para Cícero, né? Os outros proprietários que têm 5/6 não tem. E aí, se você comprar isso aí, né? Você há um alto risco dessa compra ser anulada por haver fraude a credores. Tá certo? Esse comprador tem que responder a todos os credores de tudo. Tá? Aí você me fala, que coisa absurda, que situação absurda é essa? Não compre de gente com grande número de execuções coletivas ou em falência, né? Ou em processo de insolvência, qualquer situação de insolvência. Por quê? Porque você vai pegar justamente isso, né? Uma situação que tem vários credores, várias ações, várias penhoras em cima desse único imóvel. Tá certo? Um terreno aqui em São Caetano, né? O memorial descritivo está tudo bonitinho. O que interessa aqui? Ó, penhora. O Túlio, você teve várias penhoras para adimplir determinadas obrigações dos proprietários. Você foi lá e colocou em penhora. Né? Provavelmente isso aqui, essas obrigações aí tem a casa como dívida. Aí o que aconteceu? O credor, né, o Cícero, aqui nós temos a adjudicação. Pela carta de adjudicação, o Cícero se tornou dono da casa. Tá? Ficou dono de 1/6 da casa. Ó, adjudicou 1/6, é dono de 1/6 da casa. O que aconteceu? Os credores do Cícero, tá? É claro que estamos falando de nomes fictícios, né? Cícero, Marco Antônio, Túlio, Cleópatra, os nomes reais são outros, que obviamente não vamos falar aqui. Mas, o que nós temos aqui? Nós temos esse Cícero deve a Deus e o mundo, e aí essas obrigações se tornaram insolúveis, né? Se tornaram os credores saíram todos em cima, ó, indisponibilidade, tá certo? Ou seja, a regularização é impossível. Por quê? Você tem que pagar todos eles. É um caos isso aqui. É um caos de ações. É um caos de processo. O que lhe compete? O que compete o bom advogado? Descobrir isso aqui e evitar que você entre nisso aqui. Te proteger de entrar nisso aqui. De você gastar 500 mil reais nisso aqui. Nesse caos. Tá? Até porque tem vários tabeliões que aceitam passar escritura nisso aqui. Por quê? Qual é o entendimento? É que se você passa a escritura e fica dono disso, aí você fica responsável por todas essas cobranças aí. Tá? Imóveis de regularização custosa. Isso é muito comum inventar em leilão. Tá? Imóveis cuja regularização custa mais do que o valor do imóvel. Tá? Vou dar um exemplo de edital de leilão. Isso aqui é um imóvel que está
tá, o leilão eu peguei para me identificar. O valor de avaliação do imóvel é R$ 248.765. Tá? E ainda só que essa obrigação o valor desse imóvel de 248 mil, você tem duas obrigações. Os 128.495 do IPTU, tudo bem que 130 parágrafo único do CTM você consegue parar com isso aqui. Mas, além do IPTU, você tem uma dívida condominial que é quase o valor de avaliação do imóvel. Você vai comprar isso aqui, o que acontece? O arrematante arrecadará com os débitos pendentes que recaem sobre o bem, especialmente pela totalidade dos débitos condominiais. Esse imóvel não vai ser vendido. Se você tem bom senso, você não vai fazer esse gasto. Por quê? O que acontece? Esse imóvel deve 211.394,07 de dívidas condominiais. Qual é o problema e qual é o problema disso? Porque isso é quase o valor do imóvel. O imóvel tem dívidas condominiais que são quase o valor do imóvel. E se você arrematar isso aqui, está escrito no próprio edital, o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaem. Ou seja, você vai praticamente gastar mais que o valor do imóvel. Seria mais fácil você comprar um novo. Tá? Ou seja, esse imóvel, o que vai acontecer? Esse imóvel vai estar lá no condomínio, vai estar lá ocioso ad infinito, até o infinito, e vai ficar lá parado, e os outros moradores daquele apartamento vão pagar a despesa. O que poderia acontecer aqui para esse imóvel ser vendido? Seria o condomínio não cobrar essa dívida. Qual seria o benefício do condomínio não aceitar que o valor que conseguir obter na arrematação é suficiente? Qual seria o benefício? Que mesmo que não receba nada, pelo menos o condomínio vai ter outro morador pagante, um morador novo vai passar a pagar. Tá certo? Em vez de ser você tem, vamos supor que você tem um condomínio de 10 apartamentos. 9 estão pagando, esse não está. As despesas serão rateadas por 9. Agora, se o condomínio aceitasse um novo comprador que não pagasse o dívida anterior, mas passasse a pagar a partir de então, o que aconteceria? As despesas seriam rateadas por 10. Ou seja, esse imóvel vai se tornar até o infinito, ele vai se tornar um encargo para os outros. Porque as despesas de condomínio normalmente pagas por este imóvel vão ter que ser pagas pelos outros moradores. Tá certo? E aqui terminamos nossos exemplos. Limbo imobiliário é uma situação assim, complicada, muito extensa. Eu só dei esses dois exemplos que são os que eu vi com mais frequência na minha experiência. Mas tem inúmeras situações, né? Pessoa falida, pessoa com execução, inventário para resolver, tá certo? Não entrei aqui no mérito, por exemplo, de a pessoa estar com inventário, pai morreu, filho morreu, neto quer vender. Não falei disso. Tem técnicas para isso, tá? Tem que com uma avaliação específica, eventualmente o advogado possa resolver. Eventualmente, talvez. Tem que pegar a documentação e ver. Tá? Com isso, nós terminamos esse vídeo e sugerimos a você, se você vê essas situações de compra de imóveis, de avaliação de problemas de imóveis, de regularização de imóveis, que você procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado.